Olá, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouco mais sobre o dosha vata? É muito importante a gente falar sobre vata, entender esse dosha, o que que é desequilíbrio, como equilibrar e etc. Porque na vida de todos nós está aumentando vata a todos os dias. Porque conforme o tempo vai passando, né, a gente vai ficando mais velho, vai aumentando vata dosha no nosso corpo, né? E a gente precisa entender o que que isso quer dizer, o que que isso causa. Além disso, o nosso estilo de vida hoje, o estilo de vida moderno, de sempre estar em movimento, sempre ser produtivo, estar sempre entregando, fazendo, etc., também tem tudo a ver com o aumento desse dosha. Além da presença maior de telas, redes sociais, que é um estímulo também para o nosso sistema a todo instante. Então, também é mais uma forma de aumentar a vata dosha, ou seja, esse dosha está aumentando de várias formas na nossa vida todos os dias. E quando a gente fala de Ayurveda, a maior parte das doenças, dos desequilíbrios, são desequilíbrios de vata. Claro, no Ayurveda, as doenças, né? Eu não gosto dessa palavra, mas é o melhor jeito aqui de classificar. Elas têm nomes diferentes e são entendidas um pouquinho diferente da medicina moderna. Não dá para comparar uma coisa com a outra, embora a base seja a mesma e o raciocínio seja semelhante em alguns pontos, a gente não consegue fazer uma relação direta. Então, dentro da Ayurveda, a gente diz que 20 doenças estão relacionadas a Kapha dosha, 40 a Pitta dosha e 80 a Vata dosha. Então, é muito importante a gente entender esse dosha, mesmo que ele não esteja presente na nossa constituição. Porque se a gente estiver sentindo algum desequilíbrio, é importante saber se é de Vata ou não e o que, que a gente pode fazer para melhorar, né? Claro que dependendo da intensidade do problema, do tempo que ele está ali, e da combinação de fatores presente, pode ser que a gente precise de uma consulta individual que vai olhar exatamente para o nosso caso, quais os fitoterápicos ou medicamentos que são importantes, qual a dose, por quanto tempo. Então, não é tudo que a gente resolve só com esse vídeo aqui, mas já vai dar uma ideia absurda. Primeiro, se é vata ou se não é, e quais as possíveis causas raiz que podem estar causando esse desequilíbrio, e como você pode, de fato, excluir a causa para impedir que isso piore, né, a evolução de algum desequilíbrio. Então, tem inúmeras vantagens de você entender um pouco mais sobre esse dosha aqui. E, sem mais delongas, vamos começar aqui. Antes de começar, esqueci de me apresentar. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, farmacêutica e terapeuta Ayurveda, e eu uso esse canal aqui como forma de promover fortalecimento da saúde, né, de todas as pessoas, ao invés de remediar a doença. Porque quando a gente tem um sistema imune forte, uma resistência forte, quando a gente percebe o nosso corpo, a gente consegue corrigir quaisquer que sejam os desequilíbrios ou desarmonias bem no comecinho, e aí elas nem evoluem, né? Então a gente não precisa viver uma doença, passar pelo desconforto e pelas desarmonias que isso envolve, né? Então agora sim, vamos lá para a nossa apresentação, falar aqui de Vata Dosha. Bom, o que é Dosha Vata? Pela imagem aqui já dá para ter uma ideia, né? Só de olhar aqui já dá para perceber que leveza tem a ver com esse dosha, ar, éter, né? Tudo isso tem a ver com Vata Dosha. Mas antes da gente entrar nisso, o que é dosha, propriamente dito, né? Dosha é aquilo que causa desequilíbrio quando está em desarmonia, mas que se está em harmonia quer dizer saúde. E de acordo com os 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, a gente tem todas as funções psicobiológicas do nosso corpo. Então, eles têm funções específicas no nosso corpo e também tem influência na nossa mente, né? De acordo com o dosha, que é a nossa constituição, né? Que a gente, cada um pode ter um dosha predominante, 2, todo mundo tem os 3 doshas, tá? Em diferentes proporções, mas pode ter um que esteja assim disparado na sua constituição, que vai ter uma influência maior na sua saúde, uma combinação de 2 doshas, ou a combinação dos 3, que aí é o melhor dos casos, né? Ter os 3 doshas combinados. Essa determinação, se, por exemplo, Vata é o dosha da sua constituição, é determinada lá no encontro do óvulo e do espermatozoide quando você foi formado. E não muda na vida toda. Só que, como a gente está interagindo o tempo todo com uma série de coisas aqui no mundo externo, isso sim pode provocar variação e aumentar Vata, como eu comentei aqui no início desse vídeo,
por diversas razões, né? E aí, esse dosha predominante na gente, ele vai influenciar quais são as nossas preferências, as nossas aversões, aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente prefere, como a gente lida com as pessoas, como que a nossa mente trabalha na maior parte do tempo, né? O que está influenciando mais a nossa mente a cada momento? Então, dosha tem a ver com tudo isso. E falando especificamente de vata, tem a ver com ar e espaço, né? Com espaço no sentido de vazio, né? Tem a ver com esses dois elementos. Cada dosha vão representar dois elementos de acordo com os Panchamahabhutas, né? Os 5 elementos presentes na natureza, e é através da relação entre esses elementos da natureza que a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre o papel de Vata Dosha na nossa saúde. Então, eu expliquei um pouquinho do que é dosha e falei um pouquinho do Vata aqui, né? Vata tem a ver com movimento. Se eu fosse definir Vata em uma palavra, seria movimento, né? Então, tem a ver com a nossa respiração, porque o tempo todo eu estou inspirando e expirando, com o pulsar do nosso coração, que está o tempo todo contrai, relaxa, movimento, né? Piscar dos olhos, abre e fecha, a respiração celular, até num nível muito micro aqui, né? Falando do funcionamento da nossa célula, tem Vata Dosha presente lá, sim. Os movimentos peristálticos que estão presentes no nosso estômago, no nosso intestino, né? Também são ligados a Vata, porque Vata é movimento, né? A nossa percepção sensorial, a fala, a nossa coordenação motora, a circulação sanguínea também. E tudo isso vai estar ligado com uma característica e um desequilíbrio. Por isso que é legal saber, né, todas as funções. Quando a gente fala de assimilação e absorção, isso acontece majoritariamente no intestino e também como tem movimento ali, a passagem, né, de nutrientes do nosso intestino, por exemplo, para outros lugares do nosso corpo, para que isso seja distribuído, né, que no Ayurveda vai primeiro para o tecido do plasma, né, Rasa Dhato, para ser distribuído por todo o nosso corpo. Então, isso tem a ver também com Vata. Assim como as eliminações. Então, fezes, urina, suor, também tem uma passagem ali, né? Então, tem movimento envolvido, tem Vata envolvido. Além disso, quando a gente percebe Vata em equilíbrio, a gente vai perceber flexibilidade, e isso tanto no corpo quanto na mente, né? Vocês vão entender que uma pessoa que tem predominância de Vata Dosha, ela vai ser flexível, né? No corpo, flexível no movimento, e tende a ter uma mente flexível também, né? Isso em equilíbrio. Em desequilíbrio, o que a gente tem? Rigidez, por exemplo. A criatividade também é Vata em equilíbrio, a leveza, a alegria, né? Tudo isso é Vata em equilíbrio. Mas, em desequilíbrio, a gente também pode encontrar medo, nervosismo, ansiedade. Ansiedade aí tem Vata presente, né? Tudo está relacionado e tem outros fatores aí, mas com certeza tem envolvimento de Vata Dosha quando a gente percebe ansiedade, nervosismo, medo, tremor, espasmo, tem Vata Dosha envolvido. Em suma, movimento. Olha como Vata é importante, gente. Tudo que acontece no nosso corpo também vai depender de Vata. Porque o tempo todo que eu comi vai mudando de lugar, vai passando por várias coisas, então tem Vata envolvido e por isso que ele é importantíssimo, né? E aí, o dosha Vata tem algumas características que a gente chama de qualidades ou de gunas, né, no Ayurveda. Seco, é leve, é frio, é sutil, áspero e móvel. E por que isso é interessante? Porque tudo na vida tem qualidades também. Então, tudo aquilo que a gente se assemelha é porque tem qualidades parecidas, que a gente sente afinidade, né? E o que a gente repele é porque é diferente, no geral, né? E no Ayurveda tem um conceito de que opostos diminuem, né? É uma característica, e semelhantes aumentam. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se Vata Dosha tem a secura presente e eu quiser diminuir Vata Dosha, o que eu posso fazer? Escolher coisas mais untuosas, líquidas ali, que vão ser o oposto. Vou trazer umidade para o meu corpo. Por exemplo, a minha pele, se tiver sob influência de Vata Dosha, ela vai ser mais seca. Então, eu preciso trazer oleação, por exemplo, né?
compensar essa característica com uma outra oposta. Porque se eu usar, por exemplo, pó na minha pele, eu vou ressecar ainda mais, porque o pó absorve água também, né, higroscópico, e aí eu vou aumentar essa característica, vai ficar ainda mais seco. Esse foi um exemplo que eu utilizei aqui. Mas o tempo todo, quando a gente escolhe as atividades que a gente faz, a gente tem que pensar qual dosha que eu estou aumentando, se isso é bom ou não para mim. Por exemplo, excesso de movimento vai ser ruim para vata, porque vai aumentar muito vata dosha. Esse dosha já é móvel. Então, para a kapha dosha, que tem o oposto, tem estabilidade, é mais interessante, porque compensa. Para vata, os movimentos mais leves, mais suaves, são mais indicados. Ah, mas aí eu nunca vou poder fazer atividade física? Pelo contrário, todo mundo tem que fazer. Mas se você tiver intensidade, muito movimento envolvido, você vai precisar compensar se você já tem vata no seu corpo, né? Porque senão vai aumentar muito. Ou se você quer aumentar vata no seu corpo, aí você aumenta o movimento, né? Frieza, a mesma coisa. Se você sair no frio, né, ficar exposto ao vento, né, que vento é o próprio alimento de vata, você vai aumentar esse dosha. Então, se você se mantiver quentinho aí, há maiores chances que você mantenha esse dosha em equilíbrio do jeito que ele já está no seu corpo também. E o que é importante dizer, gente, dado esse contexto aqui que eu estou conversando com vocês, não é, a gente não quer manter os doshas em igual proporção no nosso corpo. Não é isso que significa equilíbrio aqui na Ayurveda. Aqui quer dizer que se eu tenho muito vata, esse vata no meu corpo é o meu equilíbrio, é a minha prakriti, a minha constituição corporal. Só que se eu já tenho bastante, ela vai aumentar com facilidade. Aí eu vou observar os desequilíbrios. Então eu preciso manter o que é o meu natural. Se o meu natural é ter bastante vata, não adianta eu querer colocar kapha aqui muito, que vai causar desequilíbrio, né? Então, é isso que a gente busca. Quando eu digo equilíbrio do dosha, é manter aquilo que é saúde para você, que é natural, né? E aí, falando sobre isso, a pessoa que é vata dosha, ou que tem predominância desse dosha, ela vai ter algumas características, né? Então, ela vai ter o corpo mais leve e flexível, é aquela pessoa que tende a perder peso com facilidade, a ter uma estrutura de corpo mais estreita, né? Com pouca gordura. Ou ela pode ser muito alta ou muito baixa, mas vai ser aí sempre mais magra, com corpo mais estreito, pele seca e áspera. Vai escutar com muito mais facilidade aquele estalo nas articulações, sabe? Aquele barulho. As unhas quebram com facilidade. Tem tendência também da perda de cabelo, porque como o vata regula a circulação também, isso vai influenciar tanto na perda de cabelo quanto nas extremidades, mãos e pés sempre frios, né? Ter sensibilidade ao frio e ao vento, vai ter um apetite e uma sede variável, um dia é uma fome de leão, no outro dia nem lembra de comer, nem sente fome, né? Assim como a capacidade de digestão. Tem dia que consegue digerir o mundo, e tem dia que come uma coisinha e já fica horas ali conversando com a comida, né? E por mais que essa pessoa pode ter um desejo de comer alimentos mais amargos, mais picantes, mais adstringentes, o ideal o que faz bem, né, para essa pessoa de constituição vata, são os alimentos doces, salgados e azedos, né, que são os mais ácidos ali. E essa pessoa também pode ser que ela goste de alimentos crus, tipo frutas, vegetais, mas o ideal para ela são eles mais molinhos, mais cozidos, né? Esse é o ideal para vata, que já estão quentinhos, mais úmidos, né? Passaram por um processo de cozimento ali, que trazem algumas características que compensam esse dosha, né? Ah, mas e se eu tenho algumas características, mas não tenho outras? Isso significa que, por exemplo, em outros aspectos, tem outro dosha prevalecendo. Ah, eu percebo que eu tenho uma estrutura corporal estreita mesmo, sou aqui menor, por exemplo, mais baixinha, mas a minha pele não é seca. Ótimo, pode ser que na sua pele esteja predominando o Pitta dosha, por exemplo. Então, você pode ter uma constituição aí que não é predominância de um dosha, vai ter dois ali muito fortes, né, presentes. Ou pode ser que se a sua vida toda a sua pele foi seca, concordando ali com os outros itens de vata, mas nesse momento ela tá oleosa, pode ser que seja ali um desequilíbrio ou de pita ou de kapha no seu corpo, né? Os dois vão ter oleosidade. Kapha muito mais que pita, mas aí precisa entender se é o seu normal ou se é o seu momento, né? Que aí a gente chama de vikruti, é um dosha ali que está aumentado,
né? Então, quando a gente fala daquela constituição corporal que é para a vida toda, a gente consegue avaliar o nosso histórico todo na vida. Embora a idade também vai mudando, o lugar que a gente mora muda, a estação do ano muda, mas a gente tem um padrão ali que é mais fácil, né, de assimilar. E tem mais coisa com relação à constituição vata. Quem tem predominância desse dosha também pode perceber com muito mais facilidade um ressecamento do intestino e uma constipação. Então, as fezes, elas são secas, são escassas, não é todo dia que vai ao banheiro. Isso não é legal, tá? Isso pode até acontecer com facilidade, mas não é bacana. Para o nosso intestino, é importante ter os 3 doshas ali funcionando bem e ter uma presença de fezes mais macias, que todo dia acontece, né? É a eliminação. Mas a constituição vata pode ter um intestino ali que é um pouco mais ressecado, né? E aí a gente precisa compensar, ou com água, ou com gordura de boa qualidade na alimentação também. Essa é uma outra coisa que tem a ver com vata. É um outro costume que a gente tem que vai aumentando vata, né? A gente acha que comer gordura é ruim. Mas não, gente, o importante é ter gordura sim na alimentação. Ela é muito importante para a síntese hormonal, para a lubrificação. Só que precisa ser uma gordura de boa qualidade e numa quantidade que seja saudável, né? Para quem tem constituição vata, vai precisar de um pouco mais de gordura ali do que quem é pitta e kapha, que já tem mais naturalmente isso presente no corpo. Quem é vata precisa de mais, né? E eu vou falar um pouco mais, mas os óleos, tanto de gergelim quanto o óleo de oliva, né, o azeite, é importante ter na dieta. É muito importante e pode contribuir também com o funcionamento melhor do intestino. Uma pessoa que tem constituição vata, ela pode estar sempre com pressa, sempre em movimento, está sempre fazendo alguma coisa. Sabe quando você não tem paciência para ficar parado? Quando você não tem paciência para ouvir uma música inteira? Quando você não espera a pessoa terminar de falar, você já está falando ali por cima, fala rápido e muito, é vata dosha presente. Gosta de atividades físicas intensas, embora não seja o ideal, né? Mas também cansa com muita facilidade. Quem se identifica? Vata, dosha, como está o tempo todo em movimento, cansa com facilidade. E é movimento tanto no corpo quanto na mente, tá, gente? A mente vata também é um pouco mais agitada. A constituição vata pode contar também com sono mais fracionado, acordar algumas vezes na noite, ou até ter insônia, dormir um pouco menos, né? E o ideal é que a pessoa de constituição vata compense isso descansando melhor, vai precisar de uma higiene do sono muito boa, vai precisar cuidar do seu descanso aí, que é importantíssimo, né? Mas a pessoa pode ter um pouquinho de dificuldade com esse momento de regeneração, né? Assim como o silêncio, que é um outro momento muito importante para nossa mente, que a pessoa vata pode ter um pouco de dificuldade. A pessoa vata, de constituição vata, vai ter um raciocínio mais rápido, é criativo, é imaginativo, tem uma imaginação, né, muito fértil, fala rápida e excessiva, como eu já comentei, pode ter com frequência se sentir preocupado, sentir medo, sentir ansiedade. É uma característica também de uma constituição vata precisar sempre de mudança. Não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar, já quer mudar, já quer sair, quer um movimento na vida, né? Tem uma tolerância baixa também, porque ela já quer mudar, então ela não tolera muito ali a situação que está acontecendo, né? Não consegue ficar no desconforto, mesmo que seja mais interessante. Na verdade, a pessoa consegue desenvolver isso, mas ela percebe essa característica nela, que se manter ali numa situação que é importante ficar um pouco mais enquanto planeja e organiza a mudança, Vata tem essa dificuldade no planejamento, já quer mudar, sabe? Isso não é legal também. Tem momento ali de planejamento para que o negócio flua melhor, né? E um outro ponto é que a memória não é tão bacana, esquece com facilidade. Então, a mente tem uma informação, funciona rápido, mas como a memória não é tão boa, às vezes a pessoa de constituição vata, ela fala uma coisa com muita confiança, podendo estar enganada, podendo ter sofrido ali né, um engano de pensamento, porque a memória não é muito boa. Sabe quando a gente põe uma água para esquentar, vai fazer outra coisa, aí já esqueceu a água, é vata presente ali, né? Esquece com muita facilidade. Vai se prendendo a outras coisas e perdendo o foco aqui do que aconteceu, né? Ou do que ainda precisa chamar atenção. Então, tudo isso está presente quando vata dosha está predominante, né?
E aí, a gente pode associar também Vata a algumas desordens. Eu citei algumas aqui, que é o que a gente consegue fazer um paralelo muito interessante com o que a gente vê hoje acontecendo aí. A constipação eu já comentei, não é harmonia. Precisa não ir ao banheiro todo dia, não é normal. Não, não. Precisa dar uma força aí para Vata Dosha. É Vata aumentado no seu intestino, precisa melhorar isso aí. Presença de muitos gases, distensão abdominal, fraqueza, artrite, é Vata aumentado nas articulações, pele seca, lábios ressecados, cabelos ressecados, palpitação, dificuldade de respirar, dor na lombar, né? Até coloquei a fotinho aqui que é muito comum. Rigidez muscular, aquela tensão aqui no pescoço também. Cólica menstrual é Vata aumentado. Por isso que às vezes a bolsa de água quente já ajuda, né? Quando a gente coloca ali em cima, na parte de baixo da barriga, né? Ali na região do útero, para que isso melhorar o sintoma da cólica, né? E o bruxismo também é desordem de Vata. Tem muito mais, tá, gente? Aqui eu só coloquei algumas que são comuns, que eu ouço com frequência, mas tem outras coisas que podem se associar a desordens de Vata também. São só alguns exemplos aqui. E como equilibrar esse dosha, né? Tem muitas formas, gente, e é muito importante que todo mundo se preocupe em equilibrar a Vata dosha, porque como eu falei, esse dosha vai aumentando, seja pela nossa idade, pelo nosso estilo de vida, pelo momento social que a gente está vivendo, de estar sempre, né, em movimento, pensar muito, a cabeça não para. Tudo isso é Vata dosha. Então, o tempo todo a gente tem que se preocupar em compensar esse dosha. Ele sobe com facilidade. E como eu falei lá no comecinho do vídeo, além dele subir com facilidade, né, tem muitas doenças, a maior parte são causadas por Vata, né, diferente dos outros doshas. Então a gente tem que estar todo mundo de olho, né. Antes de falar do equilíbrio aqui, tem uma máxima também, ainda nas desordens, que se tem dor, tem Vata presente, né. Então as dores no geral, eu não coloquei aqui nesse slide, mas também envolvem a presença de Vata dosha. Todo mundo sente muita dor, gente. Então, é muito, não muita dor, né? Mas todo mundo sente dor em algum momento. Então, é importante se ligar a quais são as possíveis causas, né? E aí, para pensar nessas causas, a gente pode olhar para as qualidades. O que, que eu estou fazendo? É muito movimento, seja de corpo, de mente. Tem muita coisa, enfim, muitos alimentos crus que eu estou comendo, muito frios. Só estou comendo coisa muito leve, farofas secas, né? Essas coisas. A nossa alimentação aqui no Brasil, a refeição no geral, é considerada seca, né? Então, o nosso estômago, inclusive, né, no Ayurveda, a gente divide em quatro. Um terço é comida, um terço é um líquido, água, outro terço é importante ter espaço ali, né? Então, ter esse espaço para a comida se mover ali também é importante, e um pouco de líquido. Claro que a gente não bebe e come ao mesmo tempo, porque pode influenciar aí, mas uma comida mais úmida, mais untuosa, ou que tem mais alimentos in natura, ela naturalmente vai trazer a água desses alimentos ali presentes, né? Então, isso é mais interessante. Os alimentos cozidos, eles trazem a água do cozimento também, que a gente usou ali no preparo, né? Junto. Então, eles são mais untuosos. Por isso que os alimentos cozidos ou as frutas cozidas são mais interessantes quando a gente quer equilibrar esse dosha. Então, dá para a gente, avaliando tudo que vimos aqui, entender qual é a causa raiz e o que eu preciso equilibrar para voltar o equilíbrio para o meu corpo, né? A harmonia entre os doshas. Então, sobre equilibrar vata. Se manter aquecido, se manter calmo, aí as técnicas respiratórias, o controle da respiração é uma ferramenta simples e muito eficiente, né? Para quem tem vata aumentado, eu sei que não é fácil se manter ali concentrado na respiração, mas é importante evoluir, porque com a prática isso melhora muito. Evitar alimentos frios e crus, evitar a temperatura extrema, ter uma rotina regular,
Usar alimentos e especiarias de natureza mais quente no dia a dia. Os alimentos doces, azedos e salgados são importantes. Parêntese no doce. Quando eu falo doce, é também carboidrato. O arroz é super nutridor, né? O arroz doce que a gente tem aqui no Brasil é maravilhoso. Tem ali o leite também que traz essa untuosidade, é super nutridor, né? Então não é comer açúcar. Açúcar em excesso não é bom. É doce no sabor doce, né? A abóbora, cenoura, tudo isso cozido é muito bom. Tem característica doce, beterraba, por exemplo, sabor doce. Evitar alimentos amargos, picantes e adstringentes, porque eles aumentam vata, né? Manter hidratação e oleação. Então, se manter hidratado, beber água, chás, né? Manter oleação na pele é importante, faz uma diferença absurda também. Claro que a oleação vai depender do seu poder digestivo. É contraindicado usar óleo no corpo quando a digestão não está boa. E vata, como eu comentei antes aqui nos slides anteriores, tem digestão variável. Hora está maravilhosa e hora está fraca. Quando a digestão está fraca, primeiro a gente melhora a digestão, né, usando ervas, especiarias, atividades, etc., que vão contribuir, né, para depois pensar em oleação, que ela vai ser essencial também. Massagens são ótimos para vata dosha. Ingestão adequada de gordura de qualidade, como eu comentei aqui. O abacate, azeite, são fontes boas de gordura para nossa alimentação. Além disso, meditação, né? Porque aí traz um foco, uma organização para a mente, ajuda a processar as emoções também, para elas não sobrecarregarem, é muito importante. Momentos de silêncio também, para voltar, se reconectar, trazer a atenção para o momento presente. Porque vata, como, né, tem essa questão do movimento, pode acontecer de ficar mais tempo no futuro, pensando na próxima coisa, no que tem que fazer, na lista de afazeres, do que no momento presente, né? Então, tem que compensar. Precisa ter um momento do seu dia para equilibrar isso, né? E parar em alguns momentos para se alongar, né? É bom porque põe o seu corpo em movimento, mas de uma forma positiva. Então, o Vata já gosta de movimento, vai ali alongar, estimular a flexibilidade, evitar a rigidez e também concentra a mente por alguns momentos no movimento para que ela fique mais limpa, mais clara, né? E você possa voltar a focar no seu dia a dia. Eu não coloquei no slide, mas quero falar aqui também que a gente tem os momentos Vata do dia, que é um pouquinho antes de amanhecer, né? Enquanto ainda está escurecendo, um pouquinho antes do sol nascer, que é um momento excelente para meditação ou para fazer atividade física, e no fim da tarde. Então, no fim da tarde é um momento também que é mais interessante que a gente, ali, depois das 4, entre as 4 e as 6 da tarde, é um momento mais interessante para a gente fazer atividades mais operacionais, que só precisam de movimento, porque a mente, ela já dá uma, né, pode dar uma falhadinha ali na memória ou no foco, porque tem mais vata presente, né? Então, são momentos mais interessantes para a gente não colocar atividades estratégicas, por exemplo, que é melhor no horário pita nesses momentos, né? Se puder colocar um movimento ou uma compensação, um momento da meditação de manhã antes do sol nascer é muito propício, vai com muito mais facilidade para quem já tem vata aumentado nesse horário, tá? Gente, e como eu falei, todo mundo tem que se preocupar com vata. Nas fases da vida também, a gente tem o começo da vida com predominância mais kapha dosha, que a gente está desenvolvendo estrutura, né, do nosso corpo, até a gente ficar aqui na nossa estrutura ideal para o nosso corpo ali, entre aspas, que é o nosso ideal, nosso padrão, tudo isso aumenta kapha dosha. Depois, pita dosha, a maior parte da vida, é quando a gente está colocando nosso intelecto mais para jogo, é o momento ali de trabalho, de crescimento profissional, de conquistas, etc. E depois vem a fase vata, que já é mais a velhice mesmo. Só que isso tudo acontece gradativo. Então, vata vai aumentando na nossa vida aos poucos. E como a gente faz para manter
o máximo que a gente puder da nutrição do nosso corpo, né? Porque Vata perde tecido com facilidade, perde massa muscular com facilidade. Todo mundo passa por isso, né? Na vida. Chega uma certa idade que o nosso corpo já está um pouco diferente por causa disso, por causa do aumento desse dosha. Então, manter uma nutrição saudável, né? Manter ali alimentos nutritivos de verdade faz total diferença para a nutrição de todos os nossos órgãos e tecidos, e é uma ótima forma de manter Vata em equilíbrio, né? Para isso, a gente precisa contar com uma digestão boa, então reconhecer quando a nossa digestão não está legal, para poder aumentar, seja com chás, né? Uma aguinha morna ali, logo que acorda, antes do café da manhã, se a sua digestão não está legal, vai estimular a digestão para o seu café. Só comer com fome, porque é quando tem capacidade de digerir, de fato, que vai comer, não comer porque está na hora, não comer porque é convenção social, né? Comer quando está com fome, respeitar o momento do seu corpo. E se isso não acontece, estimula essa fome, né? Gengibre é ótimo para isso e é super quente. Eu gosto muito de usar para quase todos os doshas aí, mas também tem ação de estimular a digestão. Mas aí, como a gente estimula a nossa digestão, vai ser um conteúdo para um outro vídeo. Hoje eu só queria reforçar as características aqui de Vata Dosha para vocês e dizer que os próximos vídeos vão ser para falar de Pitta e de Kapha, então fica de olho aí que estão saindo em breve, porque é importante você reconhecer, né? Qual que é a minha natureza? Como que eu sou, né? E no programa de acompanhamento de Ayurveda que eu faço online, uma das primeiras coisas que a gente faz é o teste dos doshas para entender a proporção de cada um, tanto na nossa constituição corporal quanto no nosso momento de vida, para a gente entender isso um pouco mais, né? Claro que não substitui um acompanhamento profissional, uma avaliação individual, mas já dá uma boa noção aí do que são os doshas, tá bom? E se eu puder resumir para você, Vata Dosha. Então, ar e éter, né? Tem tudo que está relacionado a movimento no nosso corpo. E na nossa mente também se associa a medo, nervosismo, ansiedade, tremor e espasmo no corpo, mas também flexibilidade, criatividade, leveza e alegria. Lembrar das qualidades é muito importante para a gente saber como compensar ou quando a gente está aumentando, entender uma causa raiz ali, né? Então, secura, leveza, frieza, sutileza, aspereza e mobilidade. Constituição Vata vai ter várias características onde essas qualidades aqui são predominantes, né? Seja na pele, no cabelo, no intestino, na mente, nas articulações, no corpo todo, né? Várias desordens associadas a Vata Dosha, né? Aqui tem relação à dor, a dificuldade de movimento, rigidez muscular, ressecamento da pele, cabelos, intestinos, lábios, artrite, que é a perda de lubrificação, né? Fraqueza no geral, porque também se cansa muito rápido. E para equilibrar, ter uma rotina, né, regular, seguir ali uma rotina, ter momentos de silêncio, relaxamento, priorizar o descanso e uma nutrição de qualidade com alimentos doces, azedos, salgados, quentes, né, de preferência cozidos, não crus, se manter calmo, tá? Ingestão adequada de gorduras de qualidade também, assim como massagem, hidratação e oleação, certo? Importante também colocar aqui no nosso resuminho Vata Dosha tem a qualidade de ressecamento das fezes e digestão variável. Então, atenção para elas também. Se você perceber que você está com esses sintomas, já vamos voltar esse Vata para controle, né? Para cuidar da sua saúde. Certo? Se você ficou até o final, muito obrigada pela sua presença aqui. Encaminha para quem você acha que é útil, para quem você acha que tem bastante Vata Dosha na Constituição, para a pessoa avaliar se ela tem mesmo. E me conta, o que você faz quando você percebe que Vata está aumentado aí, seja no seu corpo ou na sua mente, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Um beijo grande e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.